A vaidade é uma armadilha silenciosa, entrando em nossas vidas sem alarde, nos convencendo de que precisamos de reconhecimento e aplausos. Ela transforma boas ações em busca de plateia, desviando nosso foco do amor e da simplicidade ensinados por Jesus. Hoje, convido você a refletir para quem fazemos o que fazemos. Que possamos abrir o coração para identificar e superar a vaidade, buscando servir com humildade e verdade. A Bíblia é clara ao nos alertar sobre o perigo do orgulho. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Provérbios 16, 18. Desde os tempos antigos, as Escrituras nos mostram que o orgulho é uma armadilha silenciosa, capaz de nos afastar do caminho de Deus e de nos levar à destruição. O orgulho faz com que o coração humano se feche para a orientação divina, tornando difícil reconhecer nossas próprias limitações e a necessidade de ajuda. O orgulho nos isola, nos faz acreditar que somos autossuficientes e nos afasta de Deus. Ele cria muros invisíveis entre nós e as pessoas ao nosso redor, impedindo relacionamentos verdadeiros e profundos. Quando confiamos apenas em nossas próprias forças, deixamos de experimentar a graça e o cuidado do Senhor e perdemos a oportunidade de crescer em comunhão. Paulo nos orienta com sabedoria. Nada façais por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2:3. Ele nos lembra que a verdadeira grandeza está em servir, em valorizar o próximo e em reconhecer que cada pessoa tem um papel importante no plano de Deus. A humildade cristã é reconhecer que tudo vem de Deus, sem necessidade de se sentir superior. É admitir que nossas conquistas e talentos são presentes divinos e que dependemos do Senhor em todos os momentos. A humildade nos aproxima de Deus e dos outros, tornando nosso coração mais sensível e aberto ao amor. O humilde encontra alegria em ser instrumento do amor de Deus, não em ser aplaudido. Ele se alegra em servir, em compartilhar, em fazer o bem sem esperar reconhecimento. A verdadeira felicidade está em viver para algo maior do que o próprio ego. O caminho de Cristo é o serviço, não a busca por destaque. Jesus nos ensinou, com seu exemplo, que servir é o maior ato de amor e humildade. Seguir seus passos é escolher colocar o outro em primeiro lugar, mesmo quando isso exige sacrifício. Desçamos do pedestal do orgulho e caminhemos no chão sagrado da humildade. Que possamos, todos os dias, buscar um coração simples, disposto a aprender, a servir e a amar, reconhecendo que a verdadeira grandeza está em viver segundo os ensinamentos de Cristo. Lúcifer, o anjo mais belo e radiante de todos, foi criado para refletir a glória e a luz de Deus. No entanto, em seu coração nasceu o desejo de ser mais do que um reflexo. Ele quis ser a própria fonte da luz, ansiando por um brilho que não lhe pertencia. Esse anseio silencioso cresceu até se tornar uma ambição perigosa, levando-o a se comparar ao próprio Criador. Sua vaidade o cegou para a verdade de que tudo o que possuía era dom do Criador, e não conquista própria. Lúcifer passou a desejar o trono do Altíssimo, esquecendo que sua beleza e poder eram presentes, não méritos. Ele se iludiu, acreditando que poderia ocupar o lugar de Deus, e assim, seu orgulho o afastou da fonte de toda luz. Ao reivindicar para si o que era de Deus, Lúcifer perdeu sua luz, sua posição e sua essência. Sua queda foi inevitável, pois ao tentar se exaltar,
acabou mergulhando nas sombras da própria vaidade. O brilho que antes encantava agora se apagava, revelando as consequências de um coração tomado pelo orgulho. Quantas vezes, em menor escala, não buscamos reconhecimento, aplausos e aprovação pelos dons e talentos que recebemos? Muitas vezes, esquecemos que tudo o que temos é graça, e não fruto apenas do nosso esforço. O desejo de ser admirado pode nos afastar do propósito original dos nossos dons, transformando-os em instrumentos de vaidade. A lição de Lúcifer é clara. A vaidade nos afasta de Deus e transforma dons em pedestais para o ego. Quando buscamos reconhecimento acima de tudo, corremos o risco de perder a verdadeira luz que nos foi confiada. É preciso olhar para dentro e reconhecer de onde vêm nossos talentos, cultivando a gratidão e a humildade. A resposta está na humildade de Cristo, que, sendo o próprio Deus, escolheu servir e não ser servido. Ele nos ensina que o verdadeiro valor está em usar nossos dons para o bem do próximo, reconhecendo sempre a fonte de toda luz e graça. Davi, após tantas vitórias, ordenou um censo movido pelo orgulho, buscando segurança nos números e não em Deus. Joabe alertou: a força de Israel vinha do Senhor, não do exército. Davi insistiu, mas logo se arrependeu, reconhecendo seu erro e pedindo perdão. O resultado foi sofrimento para o povo, mostrando que a vaidade tem consequências reais. Assim como Davi, muitas vezes buscamos valor em números e conquistas, esquecendo que nossa verdadeira força está em Deus. Que aprendamos a confiar nele, não em nossas realizações. Jesus contou sobre o fariseu e o publicano no templo. O fariseu se exaltava, o publicano pedia misericórdia. O fariseu orava para si mesmo, comparando-se aos outros e se achando superior. O publicano, humilde, reconhecia sua miséria e confiava na misericórdia de Deus. Jesus ensina: quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Essa parábola é um espelho para nossa oração e serviço. Será que buscamos reconhecimento ou nos apresentamos a Deus como somos? O coração humilde abre as portas do céu. Que cultivemos a simplicidade do publicano em nossa vida. A vaidade se revela de muitas formas sutis em nosso dia a dia. Ela aparece na necessidade constante de aplausos, no desejo de ser reconhecido e admirado pelos outros, e na dificuldade de aceitar críticas, mesmo as construtivas. Muitas vezes, buscamos aprovação externa para nos sentirmos valorizados, esquecendo que o verdadeiro valor está em quem somos, não no que os outros pensam. A vaidade também se manifesta na alegria secreta diante do fracasso alheio, no hábito de falar sempre de si mesmo e na necessidade de ser o centro das atenções. Quando sentimos prazer em ser superiores ou em ver o outro tropeçar, é sinal de que a vaidade está presente em nosso coração. Se a nossa alegria depende do reconhecimento dos outros, se a crítica dói mais do que deveria, ou se nos sentimos diminuídos diante do sucesso alheio, é importante refletir. Esses sentimentos são sinais de alerta que indicam que a vaidade pode estar influenciando nossas atitudes e emoções. Quando a vitória do outro nos incomoda ou nos faz sentir menos, precisamos olhar para dentro e buscar compreender a raiz desse incômodo. Reconhecer esses sentimentos é fundamental para iniciar um processo de mudança interior. O humilde, ao contrário, se alegra sinceramente com o sucesso do próximo, celebra as conquistas alheias e aceita a correção com serenidade e maturidade.
Ele entende que todos têm seu valor e que crescer juntos é mais importante do que competir. Falar menos de si mesmo e ouvir mais o outro é um exercício diário de humildade. Aprender a valorizar as histórias, conquistas e dificuldades dos outros nos ajuda a crescer como pessoas e a construir relações mais profundas e verdadeiras. Reconhecer esses sinais em nós mesmos é o primeiro passo para a conversão e para uma vida mais autêntica. É preciso coragem para olhar para dentro e admitir nossas fragilidades, mas esse é o caminho para a verdadeira transformação. O Espírito Santo nos mostra, com amor e delicadeza, onde precisamos mudar. Ele nos guia no caminho da humildade, ajudando-nos a reconhecer nossos limites e a buscar uma vida mais simples, generosa e cheia de sentido. O antídoto para a vaidade é a humildade, cultivada no serviço silencioso. Faça o bem sem buscar reconhecimento. Ajude, doe, reze em segredo. Aprenda a ouvir de verdade, interessando-se pelo outro. Pratique a gratidão, reconhecendo que tudo é dom de Deus. Ore com sinceridade, apresentando suas fraquezas a Deus e pedindo a graça da humildade. A humildade não é conquista própria, mas dom recebido na oração. Permita que Deus transforme seu coração no silêncio e no serviço. A humildade se constrói em pequenos passos. Busque as últimas posições, sirva sem ser visto, celebre o sucesso dos outros. Pratique o exame de consciência diário, identificando momentos de vaidade e entregando-os a Deus. Não se culpe, mas recomece com confiança na graça. Ancore sua vida na Eucaristia, onde Jesus se faz pequeno por amor. Peça a Ele um coração manso e humilde. A humildade de Cristo, recebida na comunhão, transforma nosso orgulho. No reino de Deus, a luz de um não apaga a do outro. Juntos, iluminamos mais. A luta contra a vaidade é uma maratona, não uma corrida curta. Haverá tropeços, mas a santidade está em sempre se levantar com a força de Deus. A verdadeira alegria está em servir sem esperar nada em troca, amando no escondido. Que nossa vida seja reflexo da luz de Cristo, aquecendo e acolhendo. Compartilhe esta mensagem. Inspire outros a buscar a humildade. Que Maria, a humilde serva, nos ensine a dizer sim a Deus todos os dias. Fique em paz.